Eu me chamo Gleidson Maria. Deixa eu me apresentar, para quem não me conhece. Me chamo Gleidson Maria, sou seminarista, pertencente à comunidade de vida e oração Cidadão do Infinito. Primeiramente, eu gostaria que, para aqueles que nos estão nos assistindo, que são nossos telespectadores, que compartilhe também o nosso trabalho de evangelização, o nosso retiro de hoje, e outros materiais que serão postados também no nosso canal, para que outras pessoas tomem conhecimento do nosso trabalho de evangelização. E assim Deus possa trabalhar no coração dessas pessoas e possa voltar para a nossa igreja. Muito bem. O tema que explanarei hoje é sobre a Sagrada Comunhão. Por que eu escolhi esse tema, Sagrada Comunhão? Porque eu li um livro de São Leonardo de Porto Maurício, que fala sobre a Santa Missa. Com base no livro que eu li, eu escolhi esse tema, Sagrada Comunhão, porque é o centro da nossa vida enquanto católico apostólico romano, que somos nós. Então, pelo fato de nós sermos católicos, nós temos a obrigação de tomar conhecimento sobre a Sagrada Comunhão e logo amá-lo. Mas, para dar embasamento a este tema, preciso falar algo antes. Sobre o sacramento da penitência e confissão. Vocês logo vão entender o porquê que vou falar do sacramento da penitência e confissão para embasar sobre a Eucaristia. Eles ambos têm ligação muito forte. Hoje, providencialmente, é dia de Santo Agostinho de Hipona. Ele, por volta do ano 354, ano que ele nasceu, na época de Santo Agostinho de Hipona, o sacramento da confissão e penitência era diverso do nosso de hoje, totalmente diferente, não é? E com o passar dos séculos, o sacramento da confissão e penitência, ele foi mudando, até que é hoje que nós conhecemos como é. Pois bem, na época de Santo Agostinho, o sacramento da confissão e penitência, para aquele que cometia um pecado mortal, ele não recebia, no ato da confissão, a bênção do sacerdote. Ele não recebia. Ele, primeiramente, após a confissão de seus pecados, se dentro ele tivesse o pecado mortal, o sacerdote daria uma penitência para ele prolongada, chegando até a durar anos, se cometesse um pecado contra os 10 mandamentos da lei de Deus. E essa penitência, se fosse mortal, ele deveria pedir perdão publicamente pelo pecado cometido e ter ofendido a Deus. Além dessa penitência, ele deveria cumprir uma outra penitência que o sacerdote daria a ele durante anos a fio. E quando verdadeiramente ele tivesse arrependido do pecado que ele cometeu e tivesse cumprido a penitência, aí sim um sacerdote daria a ele a bênção. Entende? Então, por isso que a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, na época, ela não quis que batizasse logo o Santo Agostinho, porque ela sabia do tipo de vida que ele tinha. Vocês, como sabem muito bem, a vida que ele teve durante os 34 anos, até a conversão dele, que foi com 34 anos de idade. Aí, quando, de fato, ele entrou em processo de conversão, a mudança de vida radical, realmente, de se entregar totalmente para Deus, a ponto de se querer ser sacerdote, foi quando ele foi batizado. E, de fato, seguiu a vida de sacerdócio. Né? Levando em consideração essa pequena história, devemos também ver e pontuar que o sacramento da confissão e penitência é o caminho que nós temos a seguir para começar o nosso caminho de amor a Deus.
Porque quando eu vou procurar um sacerdote para confessar, eu vou chegar ali a acusar os meus pecados, seja ele qual for, mortais ou veniais. Mas antes de procurar o sacerdote, o que é que eu tenho que fazer? Fazer uma verificação dos pecados que eu já cometi e pedir perdão a Deus. Ter a verdadeira contrição e compunção dos meus pecados. Porque se você não tiver um verdadeiro arrependimento, uma contrição, uma compunção verdadeiramente, você não vai estar arrependido e a sua confissão ela não vai ser válida. É por isso que você tem que pedir a Deus a graça da contrição antes de ir com o sacerdote para se confessar. Fazer ali uma página dos pecados que você cometeu, pedir a Deus, meu Deus, eu me acuso dos pecados que eu cometi, pois eu te peço a graça da contrição, do verdadeiro arrependimento dos meus pecados, para que eu possa receber a tua bênção. Com esse arrependimento que você tem, e Deus te dará, você vai alcançar a graça da contrição perfeita. Muitas das vezes, Deus dá essa graça que não é tão fácil, porque há dois tipos de contrição, a contrição perfeita e a contrição imperfeita. Não sei se vocês sabem o significado, mas a contrição perfeita se dá quando muitas das vezes você está verdadeiramente arrependido, e quando você realmente está arrependido, você chora pelo pecado cometido, pelo pecado feito e ter ofendido a Deus. Você chega a ter ódio do pecado que você cometeu por ter ofendido a Deus. Entende? E Deus, às vezes, dá a graça perfeita, a contrição perfeita, que isso não é, digamos assim, é raro Deus conceder a graça da contrição perfeita. Que é isso que se dá na contrição perfeita. E a contrição imperfeita? A contrição imperfeita é quando muitas das vezes, nós vamos diante do sacerdote, muitas das vezes sem fazer uma análise sobre os pecados que eu cometi, vou com o sacerdote, confesso os meus pecados, e o Padre dá a absolvição. Essa é a contrição imperfeita. A contrição perfeita é uma graça particular que Deus concede a poucos. Entende? E a contrição imperfeita é aquela que nós temos normalmente, cotidianamente. Entendeu? Então, mesmo assim, como é que eu adquiro a graça da contrição perfeita? Pedindo a Deus. Eu devo odiar o pecado que eu cometi, porque com o pecado eu ofendo a Deus, e com o pecado que eu cometi, pecado mortal, eu me torno inimigo de Deus. E me tornando inimigo de Deus, eu não tenho mais as graças. A primeira graça santificante, que é o primeiro grau que você tem para seguir o caminho das 7 moradas, como diz Santa Teresa d'Ávila. Entende? Então, por isso que é importante, antes de participar da mesa da comunhão, ter a confissão. A confissão te eleva a graus superiores. A partir da contrição, a partir da confissão, você alcança a graça da caridade, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Porque o maior delas, como vocês já sabem, é a caridade. Contudo, com o arrependimento, com a graça, com odiar o pecado e não voltar mais a cometer aqueles pecados, é o primeiro ponto que você tem de procurar a melhorar e ser um verdadeiro cristão. Porque hoje, infelizmente, os católicos não são mais católicos. Se dizem católicos apenas por ter nome, mas não são católicos. São mais protestantes que propriamente católicos. Que nós conhecemos muito bem hoje, na nossa vida atual. Você sabe que hoje
Já virou tudo pelo avesso. O que é certo se tornou errado, o que é errado se tornou certo. Não precisa nem colocar aqui, porque você já vê no mundo lá fora. Então, analisando este ponto, é que eu devo me policiar. Se eu quero ser verdadeiramente um católico fiel, eu tenho que me policiar para não mais cometer os mesmos pecados e ser melhor hoje e sempre. Entende? Infelizmente, por não ter uma boa catequese quando na adolescência, na infância ou na juventude, por não ter um bom catequista, hoje as crianças são mal formadas. Porque a gente vê hoje aqueles que vão participar da mesa da comunhão comungam em pecado mortal. Já virou normal. Você vê que a fila da confissão não tem. E na fila para participar da comunhão é quilométrica. Quilométrica. As pessoas confundiram, não sabem mais a realidade do sagrado. Não sabe mais, é uma pena, dá vontade de chorar, porque não tem amor a Deus. Não tem amor a Deus. Participa da ceia, da comunhão, como se fosse pegar uma bolacha, como se fosse pegar um biscoito, e nem tem respeito ao se aproximar de Deus e receber a comunhão. Pega assim a comunhão. A gente vê por aí a vida da pessoa como é. É fácil de identificar a pessoa quando ama a Deus. É fácil. Você vê pela vida. E quando não ama, é a mesma forma, você vê pela vida. Entende? Estão observando a realidade da confissão com a comunhão? Estão observando, estão avaliando nos seus pensamentos a importância da confissão? Com base para que eu tenha verdadeiramente amor pela Eucaristia? Toda vez quando eu me aproximo da fila da comunhão, eu tenho que avaliar, espera aí, eu estou preparado para receber Jesus? Eu cometi algum pecado? Meu coração está preparado realmente? Eu não vou dizer nem digno, porque ninguém é digno de receber Jesus. Mas preparado. Eu estou preparado para receber Jesus porque o meu coração vai abrigar o Senhor da minha vida. O Senhor não é outra pessoa, é Jesus. E você será sacrário vivo da Eucaristia quando recebe Jesus. Sacrário. Então, analise, veja a importância de Jesus na tua vida, para não receber Jesus em pecado mortal, porque você comete um sacrilégio, cometendo e recebendo Jesus em pecado mortal. E outra, quando você vai confessar, e você não verifica também os pecados veniais, você cometendo pecados veniais cotidianamente, sem eu me atentar para os pecados veniais que eu cometo diariamente, os pecados veniais, centenas cometidos deles, vai te levar a cometer um pecado mortal. Quando você olha para a pessoa que é casada, por exemplo, e você é casado, quando você tem outros pensamentos impuros, e assim, tantos outros pecados. E isso te leva ao pecado mortal, porque o pecado mortal a gente não comete assim rapidamente. Isso leva tempo. Cotidianamente você comete os pecados veniais e vai chegar um ponto de não te policiar, de não, pecado venial é besteira. Você se descuida e vai chegar um ponto que você vai cometer o pecado mortal. E não vai nem sentir. Entende? Então, recapitulando, toda vez que você participar da fila da comunhão, avalie se você está preparado para realmente receber Jesus. Porque, do contrário, diz a palavra Bíblia,
em 1 Coríntios 11, 27 e 29. Quem come do meu corpo e do meu sangue, quem comunga do meu corpo e do meu sangue, em pecado mortal, comunga sua própria condenação. Olha o peso desta citação bíblica. Você comunga a sua própria condenação, se você comunga em pecado mortal. E você pensa que a comunhão que você recebeu, você vai ter alguma graça benéfica? Não vai, não. Se você comungou em pecado mortal, a Eucaristia que você recebeu, você não vai ter nenhuma graça. Nenhuma graça, pelo contrário. Em vez de você ser portador de Deus, pelo pecado mortal, você vai ser portador de Satanás. Porque você está em pecado mortal. Você não recebeu a bênção de Deus pela confissão da penitência e sacramento, pelo sacramento da confissão e penitência. Então, por favor, você que está assistindo, ao comungar, verifique se você está preparado para receber Jesus. Voltando agora ao tema da Sagrada Comunhão. Recapitulando, como acabei de falar, a Sagrada Comunhão é interessante a gente avaliar. Toda vez quando se você é aquele que participa da missa diariamente, é sempre bom também participar do sacramento da confissão frequentemente. Frequentemente. Os santos, ele se confessava semanalmente, alguns até diariamente, todos os dias. Por que ele se confessava todos os dias, os santos? Alguém sabe responder? Eles se confessavam porque eles queriam estar puros. Eles não queriam ter nenhum pecado dentro de si. Até mesmo os pecados ligeiros, que são os pecados veniais. Eles não queriam ter nem pecado venial. Eles queriam estar realmente com o coração aberto, livre de qualquer apego, de qualquer pecado, de qualquer coisa que me peça de receber Jesus. Os santos faziam isso. Olha a beleza de receber Jesus com o coração limpo. E nós aqui hoje, com pecado mortal, me aproximo da fila, da ceia, e vou receber Jesus com pecado mortal. E o pior, a pessoa, quando recebe Jesus, ela volta para o seu lugar, e o que ela faz? Muitos nem sequer se volta para si, se ajoelhando, rezando. Volta para o seu assento, vai conversar com seu colega, ele vai pegar o folheto para ler o canto, ele vai olhar a vida dos outros, quem está arrumado, quem não está. Nem liga, parece que nem recebeu Jesus. E comungou. E qual é o certo? O certo é eu me voltar para mim, me ajoelhar, rezar. Porque toda vez quando eu recebo o sacramento da comunhão, eu tenho que me ajoelhar, me voltar para mim e ter a comunhão espiritual. Porque o alimento espiritual, ele é o sacramento. Mas o que Deus quer de mim a partir do momento que eu comungo? O que Ele quer? Ele quer só que eu receba a comunhão, que é o sacramento? Ele não quer só isso. Ele quer que eu tenha com Ele um encontro espiritual. O encontro espiritual. Ele quer isso de mim, que eu tenha um encontro espiritual. É por isso que o certo é eu me ajoelhar e pedir a Deus: Senhor, eu não sou digno de ter recebido dentro de mim, não sou digno, porque eu sou o maior pecador. Já te ofendi tanto, Senhor, e agora estou aqui te clamando, que vós me arrepende,
que vós me dê a graça do arrependimento dos meus pecados, porque não sou digno. Dê-me a graça, Senhor, de todo dia, quando te receber, eu possa melhorar cada vez mais. E quando você pede a graça a Deus, Ele te dá. Porque você está sendo honesto. Você está sendo verdadeiro. E a gente vai ver isso na pessoa com o tempo. Porque a Sagrada Comunhão, a graça da Sagrada Comunhão te dá também a graça da fé, da caridade, as virtudes. A partir da graça, a humildade, Ele te dá. Olha os bens que Deus te dá, quando você recebe Jesus preparado, verdadeiramente contrito, e a gente não dá valor para Jesus. A gente dorme na missa, a gente quer cutucar as pessoas. Eu vou contar uma história para vocês, em lembrar de falar na missas. No livro de São Leonardo de Porto Maurício, ele conta uma história. Uma mulher que ela ficou pobre, perdeu todos os bens, ficou pobre. E quando ela perdeu os bens, todo o que ela tinha, ela ficou deprimida, porque perdeu tudo e não tinha mais nada. Certo, ela perdeu todos os bens, e aí, em um dado momento, Satanás aparece para ela. Aí ela disse: eu te faço você rica, mas com uma condição. Eu quero que todas as missas que você vá, você converse. Puxe assunto com todos que você puder. Converse. Puxe conversa com todos. Ela aceitou. Tá bom, eu aceito. O trabalho dela foi um sucesso. Ela conseguiu despistar, conversando com todos, de modo que essas pessoas não se concentrassem na missa. Ela foi um sucesso. Em pouco tempo ela enriqueceu. Ficou rica, rica mesmo. Conseguiu tudo que ela queria. Mas, a partir do progresso dela em deixar as pessoas de participar da missa verdadeiramente, o progresso dela não durou muito tempo. Deus pesou o braço sobre ela. Porque como ela estava tendo realmente um sucesso, deixando que as pessoas realmente assistissem à Santa Missa, estava levando as pessoas para mau caminho, não deixando as pessoas participar do sagrado, e estava realmente fazendo o que o demônio queria. Deus pesou o braço sobre ela e ela morreu. Em um dado momento, como Deus pesou o braço sobre ela, ela saiu, em dado momento estava um dia chuvoso, e ela saiu de casa e um raio, puf, na cabeça dela. Foi fatal, morreu na hora. O que adiantou esse trabalho dela? O que adiantou a riqueza que ela ganhou? O que adiantou? Moral da história. Essa história é verídica. São Leonardo de Porto Maurício conta essa história. Moral da história: olha o que o mal nos faz dentro da igreja. Conversar com os outros na missa. A gente perde a espiritualidade. Missa não é lugar de conversar. A Santa Missa não é lugar de você ficar olhando a vida dos outros. A Santa Missa não é local de você fofocar. Não é local. A missa é local de silêncio e participação.
Você tem que participar da Santa Missa, não conversando com os outros, mas voltando para si e olhando para o sagrado. Você já tem que sair de casa neste pensamento, não ficar conversando. Você mora, por exemplo, lá na outra cidade, sei lá, no outro bairro. Você já tem que sair de casa não conversando com ninguém. Já tem que entrar em comunhão espiritual a partir daí. Esse é o certo. E se você perseverar nesse ponto, você vai alcançar as virtudes que você tanto deseja. A Santa Missa é um local sagrado. Se vocês soubessem a graça da Santa Missa, vocês nunca mais iam querer deixar de assistir uma missa. Mas tem um porém. Você tem que saber assistir à Santa Missa, saber se portar e se comportar diante da Santa Missa. Aí sim você vai alcançar as graças que você tanto deseja. São Leonardo da Porto Maurício, ele fala muito sobre isso. Ele frisa muito este ponto, de saber participar da Santa Missa e, principalmente na hora da comunhão, você ter um zelo verdadeiro por Deus, que hoje, infelizmente, está tudo perdido e banalizado. Então, o sacramento da Eucaristia, devemos ter esse respeito, esse amor. Você não sempre pede a Deus, Deus, eu quero te amar. Eu quero te amar verdadeiramente. Mas como é que você quer ter esse amor se você não faz as coisas certas? Você não procura fazer as coisas corretas, você não se confessa, você não julga, você não procura realmente se arrepender dos pecados que você cometeu. Sem essa contrição, você não vai amar nunca a Deus. Você não vai amar nunca, infelizmente. Entende? Então, só recapitulando, porque eu já ultrapassei aqui meu tempo, não dá mais para conversar tanto, né? Mas eu só peço uma coisa. Quando você for participar da ceia do Senhor, comungando Jesus, veja se você realmente está preparado. E não faça como os outros, em participar da missa, sem ver se realmente você está preparado. E em estado de graça. Porque para receber Jesus, temos que estar em estado de graça. Veja se você realmente está para poder receber Jesus. Amém? Amém.